Muito boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, nos fortalecendo em todo este tempo de reclusão, esse tempo distantes uns dos outros, mas certamente todos nós estamos unidos em Cristo, orando uns pelos outros, rogando ao nosso Deus para que todo esse sofrimento ele cesse o quanto antes. Nós possamos voltar aos nossos cultos, às nossas reuniões, o nosso tempo de comunhão uns com os outros. E eu quero dizer aos irmãos que este vídeo ele tem o objetivo de dar continuidade ao nosso estudo de quarta-feira, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, procurando compreender que o nosso Deus, de fato, ele em Cristo, ele tem preparado para cada um de nós a possibilidade, na verdade, a certeza em Cristo de vivermos uma vida abundante. E nós queremos isso para a sua vida, que você, de fato, possa desfrutar da vida e de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. E nós estamos aqui nessa noite para poder dar continuidade, então, ao nosso estudo, que ele seja abençoador para a sua vida e que você possa compreender a vontade do Senhor, então, quanto à sua percepção em relação àquilo que tem acontecido na sua vida, das bênçãos, das lutas, do lidar com alguns irmãos difíceis, diferentes, como que nós, de fato, podemos aproveitar absolutamente tudo aquilo que Deus nos permite, para que assim possamos crescer, mesmo tendo diferenças entre nós, em Cristo nós podemos desfrutar desta unidade. Eu quero usar nessa noite o recurso que sempre temos usado nas quartas-feiras, que é o PowerPoint. Os irmãos já têm familiaridade, e nós vamos então começar o nosso estudo fazendo a nossa leitura do texto. Esse é o nosso estudo, é o estudo de número 11, a conduta cristã, tendo o texto de Efésios capítulo 4, de 1 a 16, como nosso texto base, o nosso texto central. Vamos então à leitura do texto. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus
e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Muito bem, acabamos de fazer a leitura do texto e eu espero que você esteja trazendo à sua memória algumas pessoas as suas anotações, recorrendo às suas anotações, para trazer novamente à sua memória tudo aquilo que nós já estamos vindo trabalhando durante todo esse tempo no estudo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, compreendendo de fato a vida que Cristo tem preparado para nós, que Deus preparou em Cristo para que possamos viver, não apenas sobreviver, mas que possamos de fato ter uma vida plena e abundante, desfrutando de absolutamente tudo aquilo que o Pai em Cristo preparou para cada um de nós. Nós vamos avançar os nossos slides e nós vamos, como nós já temos feito, nós estamos trabalhando versículo por versículo e abordando aqui algumas coisas importantes dentro da compreensão do apóstolo Paulo sobre como que nós devemos, então, compreender essas verdades tão importantes nas nossas vidas, para que possamos reavaliar a nossa conduta cristã. Primeiro, nós já trabalhamos com os irmãos, começando a explicação do primeiro verso, compreendendo como que o apóstolo Paulo, então, ele se apresenta aqui no verso 1 do capítulo 4. E ele diz, como prisioneiro no Senhor, ele diz assim: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo, ele usa a sua condição de apóstolo, mas não apenas isso, mas avaliando o ambiente em que ele também continua a exercer o seu ministério apostólico. E ele, então, diz, ou se apresenta como prisioneiro do Senhor. E como nós estamos vendo, é uma compreensão extremamente importante que nos leva à compreensão de como que nós avaliamos os sofrimentos, como que nós exercemos o nosso ministério quando as situações, elas são situações adversas nas nossas vidas. O apóstolo Paulo fala sobre dignidade do apostolado, nessa compreensão que precisamos ter diante de uma obra tão magnífica que Deus nos concedeu em Cristo, de sermos vocacionados, chamados para esta obra, de sermos, então, proclamadores desta mensagem do reino de Deus, a mensagem do Evangelho, que é capaz de transformar vidas completamente, vidas que estavam destruídas, completamente perdidas no lamaçal do pecado, sem qualquer percepção do que é de fato a vida, compreensão dos seus erros, como que isso de fato os afasta de Deus, do desfrute de uma vida abundante que Deus tem preparado para cada um de nós. E como eu destaco aqui no nosso slide, Paulo se apresenta então como prisioneiro no Senhor. Na sua atual situação carcerária, ele continua a clamar à igreja de Éfeso que considere algumas questões de ordem espiritual fundamentalmente importantes para o seu crescimento espiritual e cumprimento da sua missão.
A ideia que Paulo transmite é que a sua situação como prisioneiro e a maneira como a conduz serve de base para que faça o seu pedido à igreja. E aí é onde ele, de fato, vai pedir para que a igreja possa viver a sua vocação de maneira digna. Mas parece um contrassenso, porque o sofrimento, a prisão, esse ambiente prisional não parece muito digno de um ser humano. Esse não foi o ambiente que Deus preparou para absolutamente ninguém. Mas por causa do Evangelho, ele se encontra naquele ambiente de sofrimento, na privação da sua liberdade, mas como ele já disse anteriormente, ele entende que a impossibilidade de estar fora diretamente com as pessoas, nas igrejas, evangelizando fora daquele local, isso não impediria que a mensagem do Evangelho pudesse chegar até aquelas pessoas. E ele compreende o privilégio de sofrer por causa de Cristo e por causa do Evangelho. E ele não deixa que aquelas grades possam impedir que, de fato, o Evangelho chegue até aquelas pessoas. Então, ele fala sobre essa consideração da vocação como a maneira como nós precisamos encarar isso como algo de fato digno. Se sofremos por causa de Cristo, por causa do Evangelho, nós precisamos encarar isso como uma dignidade, como algo muito importante, um prêmio porque estamos de fato nos assemelhando a o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo se torna exemplo de dignidade no exercício da sua vocação e faz com que nós possamos avaliar a nossa perspectiva, a nossa percepção acerca do sofrimento e se na possibilidade que temos de viver o nosso ministério cristão, testemunhando para outras pessoas, se nós deixamos ou não com que os nossos sofrimentos pessoais, na nossa luta diária, se nós deixamos que essas influências negativas possam impedir que o Evangelho chegue de fato até essas pessoas. Então, é importante nós estarmos avaliando isso. Continuando, então nós vemos que o apóstolo Paulo ele não está triste por essa condição, mas ele está nos ensinando que por causa do Senhor é que as nossas ações devem ser as melhores. E que as nossas ações sendo as melhores, nós precisamos de fato ser um povo santo, santificado, não é? Separado para o uso exclusivo de Deus. Ainda que isso possa nos causar alguns problemas, que no caso do apóstolo Paulo foi a privação da sua liberdade. Então faz com que eu e você possamos ter uma compreensão ampla, não é? Esclarecida espiritualmente, para que nós não deixemos que os nossos sofrimentos presentes possam nos afastar do cumprimento da nossa missão, da nossa vocação como proclamadores do Evangelho da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Então a prisão ela fez com que o apóstolo Paulo pudesse escrever algumas cartas que hoje continuam a nos abençoar. E essa dignidade que o apóstolo Paulo compreende, parece que ele estava vendo no futuro a influência, o poder dessas cartas chegando até pessoas de todas as nações e transformando a vida dessas pessoas por meio do poder da palavra de Deus. Não é? Então, na prisão, evangelizou guardas, governadores, imperador romano. Então, por Cristo, até a prisão, né, e o sofrimento, vale a pena, pois é por meio dela que nós podemos dignificar a nossa vocação. E a pergunta é, como dignificamos a nossa vocação? A resposta é, sofrendo por causa do Evangelho de Cristo. Se nós sofremos por causa do Evangelho, pelas coisas de Deus, pela nossa vocação ministerial como
ministros do Evangelho, nós então temos a nossa vocação como dignificada. Então nós precisamos avaliar se estamos de fato vivendo isso em nossas vidas. Continuando o nosso slide, quando Paulo então faz a sua oração, quando ele roga à igreja de Éfeso para que a igreja viva de maneira digna, a ideia contida nessa palavra é a de uma balança, onde há um equilíbrio entre a vida de Deus e a nossa vida. Então, o que nós podemos aprender acerca de Deus, do padrão de Deus, da santidade de Deus, do caráter de Deus, que foi visto na pessoa de Cristo, no modo como Cristo andou, como ele se portou diante das mais diversas situações, das provações e das privações. Então, nós temos a ideia de uma balança, onde de um lado está o padrão de Deus, a vida que Deus exige de cada um de nós, e a nossa vida dentro daquilo que nós estamos, então, produzindo como seguidores de Cristo. O que Paulo quer dizer, então, é que a vida do crente deve transparecer a vida de Deus. Como que outras pessoas vão ver, vão ser transformadas? A partir do momento em que elas virem Cristo em nós. Então, deve haver um pleno equilíbrio entre o que nós conhecemos acerca da palavra de Deus, a nossa doutrina, e aquilo que nós fazemos, que é a nossa prática. Como que nós vamos equilibrar essa balança? A partir do momento em que nós conhecemos a Deus, adquirimos esse conhecimento sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o padrão de Deus, através do exemplo de Cristo, do andar de Cristo, dos ensinamentos de Cristo e a nossa prática. O que de fato nós temos feito com aquilo que de Deus e de Cristo nós aprendemos. Em outras palavras, não podemos pôr todo o peso para o lado da doutrina e só um pouco para a prática ou vice-versa. Tem muitas pessoas que são extremamente conhecedoras da palavra de Deus, mas vivem pouco dela. Elas são convenientes com a palavra. Então, só obedecem aquilo que lhes é conveniente. Nós não podemos ser assim. Precisamos começar a colocar um pouco em equilíbrio o que nós conhecemos e aquilo que nós praticamos, então. O próximo slide diz assim: tal dignidade a ser reproduzida na vida da igreja nos revela duas principais características. Preste atenção. A primeira, a unidade da igreja quanto ao mesmo procedimento, ou seja, judeus e gentios que são diferentes, porém um só povo, iguais no proceder, no que diz respeito na doutrina e na prática. Na perspectiva judaica e gentílica, havia um abismo. E nós vimos já nos capítulos anteriores que a obra de Cristo pôde fazer com que este muro de inimizade ele fosse completamente destruído, onde nós tínhamos diferenças religiosas, e elas, em Cristo, elas foram destruídas. Então agora já não há mais judeus e nem gregos, judeus e gentios. E agora esta unidade que nós temos em Cristo, esta união por meio da pessoa e da obra de Cristo, diz respeito aqui à questão de sermos iguais, sendo diferentes, iguais na maneira que compreendemos entre aquilo que nós conhecemos e aquilo que praticamos. Um crente não pode agir de maneira diferente do outro. A sua doutrina, a essência doutrinária, ela precisa ser a mesma. Há pontos da doutrina que nós temos diferenças, divergências entre as denominações. Mas há alguns pontos essenciais que esses não podem mudar. Isso é o que de fato nos une, ainda que sejamos diferentes. Mas essa unidade na doutrina, ou a essência da doutrina,
faz com que a nossa prática não seja diferente, distinta das outras denominações. Então, aquilo que diz respeito à nossa ética, à nossa conduta, à nossa prática cristã, não há diferença doutrinária, não há diferença denominacional, porque a conduta que Deus exige do assembleiano, do presbiteriano ou dos batistas é a mesma. É a conduta que se assemelha a Cristo, ao padrão de conduta que nós aprendemos com Cristo. Segundo ponto, tal dignidade a ser reproduzida na vida da igreja também nos revela que a unidade da igreja quanto à busca por santidade, ou seja, essa distinção do mundo, a dignidade da igreja se reflete em suas ações para com os homens, crentes e incrédulos, e também para com Deus. Vou repetir, a unidade da igreja quanto à busca por santidade. Ou seja, nós devemos ser diferentes, separados do mundo, do padrão do mundo, de uma sociedade corrompida nos seus princípios e valores, na sua filosofia. Então, essa dignidade da igreja, como é que ela vai se revelar, se mostrar? Nas nossas ações, seja para com Deus, seja para com os homens. A nossa postura precisa ser, diante dos homens, precisa ser a mesma postura que adotamos para com Deus. Não adianta dizer que nós somos seguidores de Deus, que praticamos as obras de Deus, da palavra de Deus, e estamos em paz com Deus, se a nossa conduta para com os homens, ela é uma conduta completamente diferente daquilo que nós dizemos ser. Então, não podemos ser hipócritas. Dizemos que temos intimidade com Deus, amamos a Deus, mas a nossa prática para com aqueles que não conhecem a Deus diz, não é? Tudo aquilo que nós, de fato, proclamamos diante das pessoas. Continuando o nosso estudo, vamos para o próximo slide. Agora os versos de 1 a 3, para vermos a manifestação da unidade da igreja. Como que essa manifestação da unidade da igreja acontece? Novamente, a leitura do verso 1. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E agora no verso 2. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, nós estamos vendo aqui aquilo que muitas pessoas dizem da boca para fora, para, quem sabe, parecer que são espirituais, que são mais crentes do que os outros, mas a confirmação, a comprovação disso é percebida em algumas ações distintas. Não dá para dizer que somos, de fato, dignos da nossa vocação se nós não colocamos em prática algumas coisas importantes que o apóstolo Paulo vai começar a destacar aqui a partir do verso de número 2. E nós vamos ver em detalhes como isso se processa. Para que possamos entender como essa graça se manifesta na igreja, é preciso inicialmente que entendamos duas coisas iniciais. Primeiro, unidade é diferente de uniformidade. O que isso quer dizer? Unidade vem de dentro. É uma graça espiritual. Enquanto que uniformidade é o resultado de uma pressão de fora. Esta unidade não é externa nem mecânica, porém interna e orgânica. Nós vemos que é algo natural, algo que nós vemos uma ação de Deus se processar de dentro para fora. Então não é uma pressão do pastor, do líder da igreja, da denominação, que deve mover o crente a fazer alguma coisa. Então nós
compreendemos que a nossa conduta, ela não é uma conduta forçada. Ela não pode ser induzida por outras pessoas ou forçada por outras pessoas para que ela aconteça. Continuando, ela já existe por obra de quem? De Deus e não do homem. Portanto, ecumenismo não possui amparo na Bíblia. Nós temos outras religiões, não é? E, de fato, não dá para caminharmos juntos justamente por causa do que se conhece acerca de Deus, do que se pratica acerca, de fato, da palavra de Deus. Quer dizer que nós não devemos amar outras pessoas de outras religiões? Nada disso. A questão é que não dá para andarmos juntos, porque aquilo que é essencial não é preservado. O que se conhece de fato acerca de Deus, da doutrina de Deus, do padrão de Deus, o que diz a respeito da pessoa de Jesus Cristo, o que diz a respeito à pessoa do Espírito Santo, se há diferenças grandiosas na essência dessas doutrinas, nós já não podemos andar com essas pessoas no sentido de partilharmos nas suas crenças, ou fazermos vistas grossas às suas práticas. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. A unidade da igreja não é construída pelo homem, mas pelo Deus Trino. Então, o que nos une de fato é a pessoa de Deus. Aquilo que conhecemos acerca de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A unidade, ela só pode ser preservada no Espírito pelo vínculo da paz. Então, nós já falamos um pouco sobre isso, a questão dessa unidade, não é? O que de fato nos une sendo pessoas diferentes. Unidade, como nós vimos anteriormente, é diferente de uniformidade, não é? Somos diferentes, mas há algumas coisas que nos unem. A essência do conhecimento de Deus, de Cristo, do Espírito Santo e de todas as outras doutrinas, a essência disso nos une em Cristo. Então, como que essa unidade ela é preservada? E diz o texto aqui, pelo vínculo da paz, precisamos andar em paz uns com os outros. Às vezes mesmo pensando diferente em relação a algumas coisas, mas sabendo que há um vínculo que não faz com que as nossas diferenças, que não são as diferenças essenciais, nós podemos continuar a andar juntos. Então é possível termos comunhão com as pessoas, os pentecostais, não é? São irmãos em Cristo, com os presbiterianos, temos diferenças de opiniões em relação a algumas coisas, mas nós podemos preservar a nossa unidade pelo vínculo da paz. Então, a unidade ela é orgânica, natural, mas ela precisa ser preservada. Não é porque ela já existe em nós que nós vamos deixar quieto. Não, já tem isso e jamais pode perder isso. Não é bem assim. Né? A responsabilidade que nós temos é de preservar esta unidade. Unidade não é criada, mas é preservada. Ela já existe por obra de Deus e não do homem. A palavra Espírito de Efésios 4:3 tem um E maiúsculo, pois se refere ao Espírito Santo. Isso significa que a igreja não é uma unidade produzida pelas tradições denominacionais. Isso é importante, que às vezes são inteiramente humanas. Então, os homens criam as denominações e muitas vezes por causa dessas criações humanas, nós vemos várias denominações, várias igrejas, cada um procurando abrir a sua própria denominação, e isso não é da vontade do nosso Deus. O que interessa ao corpo de Cristo é a unidade gerada pelo Espírito Santo.
Se o Espírito Santo não estiver em nós, não podemos experimentar a unidade espiritual nem desenvolver o vínculo da paz. Então, o fator essencial para a preservação do vínculo da paz é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, não é de Deus. E não sendo de Deus, não consegue também jamais viver em comunidade e preservar o vínculo da paz. Então, as diferenças que há naturalmente nas pessoas, elas serão o fator principal para divisões, para o afastamento das pessoas, das relações, a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de um serviço mútuo, a falta do perdão e de tantas outras coisas que certamente são importantes para a preservação da unidade dentro do corpo de Cristo. Continuando, as duas dimensões da unidade e da paz. Primeiramente, o texto de Efésios 4:3 nos mostra as duas dimensões da unidade e da paz. Primeiramente, a paz com Deus é mantida ao andar de modo digno da soberana vocação. Filipenses 3:14, você pode abrir aí na sua Bíblia, nós somos chamados para sermos filhos de Deus, que é viver como filhos de Deus. Em segundo lugar, a paz com os irmãos depende do modo de andar com características específicas e visíveis de um eleito em Cristo. E depois, mais para frente, nós vamos tratar sobre a questão da humildade, da mansidão, da longanimidade, suportando uns aos outros em amor, não é? Então, como eu disse no início, não basta dizer que somos de Deus, que temos intimidade com Deus, absolutamente. É preciso manifestar elementos importantes, ações importantes nas nossas vidas que vão provar que pertencemos ao nosso Deus. Então, naturalmente, o Espírito Santo de Deus manifesta seu fruto em nossas vidas e nós manifestamos publicamente, visivelmente, isso nas nossas relações. Somando a isso tudo, é necessário um esforço, consciente em manter a unidade do Espírito e o vínculo da paz. A pergunta é o quanto nós nos esforçamos para essa preservação. Será que, de fato, o vínculo da paz é algo que nós procuramos? Somos pacificadores? Ou será que nós brigamos por qualquer coisa quando nós estamos juntos? As nossas diferenças facilmente nos separam uns dos outros. Precisamos avaliar as nossas ações. Por enquanto, nós encerramos aqui. Nós esperamos em Deus que as próximas aulas possam acontecer bem, para que os irmãos possam continuar o seu estudo bíblico. Cremos que ainda temos mais umas 2 semanas de reclusão, a nossa quarentena, mas creio que no dia 15 de abril estaremos todos juntos aqui num culto de celebração a Deus pela graça de poder voltarmos às nossas reuniões comunitárias. E, irmãos, eu estou com muita saudade. Eu não vejo a hora de estarmos juntos aqui, cantando, celebrando, adorando a Deus, compartilhando as nossas lutas e as nossas vitórias em todo esse tempo de afastamento. Que o Senhor possa fortalecer você onde quer que você esteja. Que o Deus da paz possa trazer paz ao seu coração, para que você possa descansar nele enquanto está distante dos seus irmãos em Cristo. Mas logo, logo nós estaremos juntos em celebração ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, bendito seja o nome do Senhor pelo nosso estudo.
E de fato, ó Pai, nós possamos avaliar as nossas ações, se elas condizem com alguém que pode ser chamado filho do Senhor. E se de fato as nossas ações, elas comprovam que fomos transformados por Ti, tivemos um encontro contigo. Abençoe os nossos irmãos, onde quer que estejam. Que o Senhor, ó Pai, os fortaleça. Dá-lhes da Tua graça, da Tua bondade. Que nada lhes falte, onde quer que estejam. E que logo, logo possamos nos reunir novamente em um culto de adoração e gratidão ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Ficam com Deus em nome de Jesus.